Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje a gente vai voltar ao Comentários ao Sistema. O que é isso, se você está chegando agora? Comentários ao Sistema, a proposta é basicamente o seguinte: além de apresentar os RPGs aqui no formato de resenha, ou explorando o livro capítulo a capítulo, como eu costumo fazer, a ideia é, quando eu efetivamente conseguir jogar, testar os sistemas na mesa, eu pego as minhas opiniões enquanto narrador ali, e a opinião de quem jogou comigo, né, para voltar aqui e trazer um vídeo com uma análise prática do sistema, né? O que a gente achou, quais são os pontos fortes, pontos fracos, quais foram as dificuldades que a gente teve jogando, né? Então, a ideia é basicamente essa. A gente já fez um vídeo nesse formato, que foi sobre o Tiny Dungeon, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, e hoje a gente vai analisar o Aventuras na Era Iboriana, da 101 Games. Livro que a gente já destrinchou aqui capítulo a capítulo, é só procurar nas nossas playlists que você vai encontrar uma exclusiva desse jogo, beleza? Então assim, para vocês terem uma ideia geral, qual foi a experiência que eu tive de jogo antes de vir aqui para fazer esse vídeo para vocês? Eu joguei basicamente ali entre umas 10 e 12 sessões com 3 grupos diferentes, tá? Com um grupo de amigos mais antigo e mais experiente, mas que não conhecia esse sistema, eu joguei 4 aventuras prontas que vem, né, na caixa do Aventuras na Era Iboriana, e mais umas 2 sessões ali de uma mini aventura que eu inventei ali baseado no que aconteceu durante o jogo. Além disso, eu joguei com outro grupo que não tinha experiência nenhuma em RPG, e joguei também uma one shot num evento com um outro grupo, um terceiro grupo, que tinha jogadores experientes, mas que também não conheciam aqui o sistema. Então, de uma maneira geral, as avaliações foram bem positivas em relação ao Aventuras na Era Iboriana. Por quê? É um sistema rápido, é um sistema que flui rápido, especialmente na questão do combate. Com poucas jogadas de dado você resolve tudo logo, né? Então, nesse ponto ele é bem positivo, porque uma coisa que geralmente costuma travar os jogos é justamente o combate. Ainda mais se você tem vários jogadores ali, 4, 5 jogadores e tudo mais, então isso tende a deixar o jogo mais lento. Não acontece muito isso no Aventuras na Era Iboriana. Depois que a galera entende mais ou menos a lógica do sistema, as jogadas de dados já vão sendo bem mais rápidas, bem mais fluidas, e o combate vai bem mais tranquilo nesse sentido. Agora sim, para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o sistema, até porque isso é uma das coisas que a gente vai comentar com um pouquinho mais de profundidade mais na frente no vídeo, é mais ou menos o seguinte: você vai ter aqui os personagens com 3 características básicas, né, que são os atributos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. É o corpo, o espírito e a mente, então você vai ter esses atributos. Você vai começar também com 3 perícias e 3 qualidades, tá? Mas as jogadas de dado, como é que funciona? O sistema é baseado em D10, tá? Então você vai somar o atributo que você tiver, que for adequado para a ação que você quer realizar, o atributo, mais uma perícia que se encaixe de novo na ação que você está querendo realizar, e alguma qualidade que também, porventura, seja relevante ali naquele teste. Você vai somar essas características todas e vai jogar o D10. O resultado final, quanto maior, melhor. A dificuldade padrão do jogo é 10. Então, só para dar um exemplo bem prático aqui. E se você não tiver uma perícia que se encaixe naquela ação, ou nenhuma qualidade que sirva, você vai jogar só o D10 e somar o atributo. Então, por exemplo, um ataque, que é uma coisa básica num jogo como esse, você vai somar o seu atributo corpo, no exemplo aqui, 3, mais uma perícia que por acaso você tenha, o combate corporal, e aqui cada perícia sempre vai te dar um bônus de mais 2 na jogada, tá? Então aí você teria, no meu exemplo aqui, 3 de corpo, mais 2 da perícia, 5. E uma qualidade. Por exemplo, esse personagem aqui não tem nenhuma qualidade que se adeque para isso. Então você já vai ter ali 5 pontos de bônus mais o D10. Então você vai jogar o D10 e somar o resultado do dado com esses 5 para bater uma dificuldade de 10 ou maior, tá? O livro vai trazer aqui a dificuldade padrão de 10, mas a dificuldade dependendo da quantidade de inimigos que você esteja enfrentando. Ou se for um vilão, um inimigo especial e tal, ela pode chegar no máximo até 15 segundo o livro, tá? Bom, primeiro, em relação à criação de personagens, o livro começa justamente trazendo todos esses exemplos aqui, tá? Para você ou pegar o personagem logo pronto aqui e sair jogando, ou usar como base para criar o seu próprio, né, ajustar alguma coisa aqui. E o interessante do Aventuras na Era Iboriana é que ele não trabalha com aquela ideia de classe, profissão, nem nada disso. Você tem liberdade total para criar o personagem da maneira como você achar melhor, né, misturando diversas perícias, diversas qualidades. Lembrando que você começa com 3 de cada, né, então você tem 6 aí para misturar da maneira como você achar melhor. Claro, se você quiser fazer um personagem mais orientado para o combate, você tem aí perícias e qualidades específicas que são mais interessantes. E assim como se você quiser fazer um personagem usuário de magia, um personagem mais ladino e tal, tem as perícias e as qualidades apropriadas para cada uma delas, mas você não necessariamente precisa pegar na sequência. Se você fizer isso, seu personagem vai ficar mais poderoso, e essa é uma das questões também que a gente vai abordar mais à frente no vídeo. Mas de uma maneira geral, os personagens têm uma
uma possibilidade bem grande, uma variedade bem grande, tá? Que é interessante. E assim, quem conhece o universo do Conan, talvez tenha um pouco mais de facilidade para criar um personagem. Vários dos jogadores com quem eu tive essas experiências não conheciam Conan, ou só tinham visto o filme, ou não tinham lido nenhuma revista do Conan. Então assim, talvez a falta de percepção do mundo do Conan seja uma dificuldade, entre aspas, na hora de você criar o personagem. Porque quem tem uma ideia daquele cenário, daquele universo, já vai mais ou menos certo ali. Senão você vai fazer um guerreiro genérico, alguma coisa nesse sentido, se você não tem o conhecimento sobre o cenário. Mas isso não é uma grande dificuldade, é só um detalhe que eu achei interessante de comentar. Outra coisa que os jogadores reclamaram é o seguinte: na questão dos atributos, o livro te dá duas opções. Ou você faz um personagem equilibrado, né, como é esse exemplo aqui, né, que vai ter 3, 3 e 3 em todos os atributos, ou você trabalha com aquela ideia de características primárias, secundárias e terciárias. E aí você vai distribuir dessa maneira, 4, 3 e 2. Tá? Alguns jogadores acharam isso ruim porque eles queriam ter mais liberdade. Então, por exemplo, botar uma característica 5 e as outras duas características com 2 pontos. Mas isso, acredito eu, vai desbalancear o sistema de jogo, né? As opções que o livro dá são só essas duas. Mas enfim, acho que não tem problema você usar as opções que o livro te dá. Não sentir essa necessidade de você, não, queria customizar mais e tal. Acho que não é por aí, até porque a pegada do jogo ela é bem simples em termos de sistema, e mesmo tendo só essas duas opções de atributo, você consegue customizar e personalizar ainda mais o seu personagem através das perícias e das características, beleza? Quanto à questão do jogo ficar balanceado ou não, aí eu acho que a gente tem uma questão aqui para conversar. E assim, só relembrando, isso aqui é só uma opinião, tá? Tanto minha quanto de quem jogou comigo. Eu não sou game designer, eu não tenho a menor pretensão de ser. Então assim, tô só trazendo aqui impressões que a gente colheu durante os jogos. Se você tiver uma impressão diferente, discordar ou a gente puder discutir, coloque aí nos comentários a sua opinião, que a gente vai trocando ideia e isso com certeza vai deixar o debate mais interessante. Olha só, uma coisa que eu senti, especialmente com esse grupo que a gente jogou mais tempo, é assim, o sistema ele funciona bem, ele é muito fluido, ele é muito rápido, mas a impressão que eu fiquei é a seguinte: como ele é baseado para jogos solo, pelo menos assim, originalmente, imagino eu, né, que ele foi criado pensando mais num jogo solo, apesar dele ter a possibilidade de você jogar com um grupo sem mestre, né, ou com um cronista, como eles chamam aqui, que seria aquele modo mais tradicional do RPG, eu acho que ele funciona muito bem se você está jogando solo. Agora, quando você coloca esse esquema de mestre de um RPG mais tradicional, talvez sejam necessários alguns ajustes em prol da diversão. O que eu quero dizer com isso? O jogo ele fica muito dependente da tua sorte no dado. Então, se você é uma pessoa que geralmente consegue bons números, que não é o meu caso, mas enfim, você vai provavelmente acabar com os combates muito rápido. E isso não necessariamente quer dizer que você fez um combo, porque assim, existem combos no jogo, mas eu nem considero assim tecnicamente um combo, porque você não precisa explorar ali as filigranas do sistema para entender, para chegar naquela combinação e tal. Não, é tudo bem direto. Se você ler com atenção as perícias e as qualidades, você consegue facilmente identificar quais são as que te dão mais vantagens. Só que o problema é o seguinte: essas vantagens vão se somando e podem chegar num ponto que, na minha opinião, desbalanceia um pouco o jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um guerreiro que tenha corpo 4. Tá? Então a sua jogada de dados vai começar com 4, mais uma perícia em combate, 2, só aí já são 6. Se você tiver uma qualidade que te dê mais 2 num combate também, só aí já são 8. 4 do atributo, 2 da perícia e 2 da qualidade. Então você vai jogar o seu D10 e você já vai começar com 8. Para bater uma dificuldade padrão que seja 10, ou até que seja mais alta, 12, 13, 15, que é o máximo que o livro sugere, você não está ainda tão distante de conseguir não só bater essa dificuldade, mas ultrapassar. E toda vez que você ultrapassa, você ganha bônus de poder que, no caso de combate, vão aumentar o teu dano. Isso porque você tem ainda também outras qualidades que podem fazer com que o seu bônus inicial, antes de jogar o dado, já seja algo em torno de 12, até 15, que é a dificuldade máxima do livro. Se você escolher as qualidades certinho ali, você já pode chegar nisso. Ou seja, você já vai de cara bater a dificuldade máxima do livro, que você tirar no dado ali já é bônus. E isso vai resultar num dano cada vez mais poderoso. O livro até adverte um pouco sobre isso, mas assim, qual é a sensação minha e dos jogadores, né? Às vezes isso torna o combate rápido até demais, né? É bacana que o combate seja ágil, seja fluido, mas se ele for muito rápido, ele até tira um pouco da questão da diversão, do desafio de superar o obstáculo. Tá? Porque se você consegue fazer uma jogada muito boa nos dados, você provavelmente vai dar um dano elevadíssimo. E os pontos de vida dos personagens também não são muito altos. Tá? Você vai variar ali algo em torno de
8, 10, 12, mais ou menos por aí. Então, um ataque extremamente bem sucedido já vai praticamente acabar com esse combate. E tem um outro detalhe. Os inimigos, eles não têm a absorção de dano que o personagem tem com a questão da armadura, tá? Ainda que seja 1 ponto, 2 pontos de armadura, isso ajuda bastante o personagem, mas o vilão não tem isso. Então, o dano que você causa é dano direto. E o seu personagem só vai sofrer um ataque, uma reação desse inimigo, se você não conseguir derrotá-lo já no primeiro golpe. Então, se eu dou um ataque e não derroto esse inimigo, aí sim ele vai ter uma reação e vai me atacar. E ainda que ele me ataque, eu tenho, em condições normais, um teste para fazer para ver se ele consegue me acertar ou não. E ainda que ele me acerte, eu vou descontar uma parte do dano por conta da minha armadura, entendeu? Então assim, eu acho que isso funciona muito bem num RPG solo, que você tem ali que ir passando os obstáculos, então é bom que isso se resolva muito rápido, mas talvez, se você está jogando num grupo maior, né, naquele esquema mais tradicional, seja interessante você fazer alguns ajustes. Seja, sei lá, talvez de repente aumentando um pouco a quantidade de pontos de vida dos inimigos, dando para eles a armadura, né, construindo o inimigo, pelo menos os principais, como se fosse um personagem mesmo, para você ter essas características, né, que normalmente não estão ali descritas para os inimigos, ou talvez até, quem sabe, ultrapassando essa dificuldade máxima que o livro traz de 15 pontos, né? Porque assim, qual é a lógica do livro? Se você está enfrentando um inimigo comum, essa dificuldade é 10. Se o seu personagem está sendo atacado por vários inimigos ao mesmo tempo, tudo bem, a dificuldade vai aumentando, mas ela chega no máximo a 15. Então, ainda que você esteja enfrentando vários inimigos, se você tiver as perícias e as qualidades certas, esse combate não se torna tão desafiador assim. Quer dizer, depende da sua sorte dos dados, tá? Eu estou contando aqui com alguém que normalmente tenha bastante sorte, e a gente sabe que todo grupo tem um ou outro ali que sempre se destaca, que consegue números bons em quase todas as jogadas. Então, nessa situação, o jogo talvez perca um pouco dessa questão do desafio. Então, alguns ajustes, acredito eu, né, e essa foi a nossa sensação enquanto grupo, pode tornar o jogo mais desafiador e, consequentemente, mais divertido para quem curte esse tipo de jogo, esse estilo de jogo, beleza? Outra coisa que é interessante de comentar aqui é o sistema de magias, né? Porque assim, ao contrário de outros cenários, as magias aqui no Aventuras na Ereboriana, elas não são extremamente detalhadas, por exemplo, com a questão do alcance, né? No máximo ali, a sua jogada de dados ao fazer a magia vai determinar ali quanto de dano ela vai causar, né? Quanto tempo ela dura, às vezes, mas nem sempre, quantos alvos ela atinge. E assim, de novo, se você está jogando solo, beleza, porque a sua imaginação vai preencher aquilo ali, vai ajustar aquilo ali para a situação que você estiver vivendo no jogo. Mas quando você está numa situação de jogo normal, ou padrão, vamos dizer assim, com o mestre e todo mundo ali, isso gera alguns questionamentos, algumas complicações, algumas coisas de ordem prática, assim. Porque o jogador quer saber, já consigo acertar ali e tal. E tem gente que está acostumado ali com aquele jogo mais tático, de contar quadradinho, etc e tal. Então, nesse ponto, dificulta um pouco para esse tipo de jogador. Eu, particularmente, não considero isso um problema, tá? E eu sempre sou da filosofia, confie no mestre, que o mestre é seu amigo. Então, você pergunta pro mestre se alcança, quantas pessoas vão afetar e tal, e o mestre vai delimitar aquilo ali de acordo com a narrativa. Mas tem gente que gosta das coisas mais explícitas, mais detalhadas ali na descrição da magia. E isso, o Aventuras na Ereboriana não tem. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é a questão da evolução do personagem, tá? Aqui, eu até faço um meia-culpa, porque assim, como eu queria ver o processo de evolução do personagem, eu fui um pouco mais generoso com os pontos de experiência do que o livro sugere, tá? O livro sugere que os personagens ganhem 1 ponto de experiência por dia de jogo, né? E 1 ponto por cada local que eles visitam. Então, mas como eu queria ver a evolução, eu fui mais generoso com isso, para eles conseguirem aumentar as características deles um pouco mais rápido, tá? Talvez por isso eles tenham ficado até mais poderosos. Mas assim, talvez seja uma forma também de você tentar balancear um pouco mais as coisas, porque quanto mais acesso às perícias e qualidades eles vão tendo, maior a chance deles irem montando esses combos, né, que vão dando bônus extraordinários para os personagens. Porque assim, no final das contas, ou você coloca sempre, em tudo que é combate, uma legião de NPCs para os seus personagens combaterem, ou, de novo, dependendo da sorte, o combate fica de fato muito rápido e muito fácil, entre aspas, para os personagens que têm as perícias e as qualidades adequadas para aquele tipo ali. Claro, isso vai variar muito da experiência de jogo de cada um, né? Da maneira como cada um vê os personagens. Por exemplo, alguns jogadores acharam que ao longo do tempo a evolução do personagem não ia deixando ele mais complexo ou mais poderoso, alguma coisa assim. Mas, peraí, como assim?
né? Complexo, na minha concepção, pode ser um personagem complexo psicologicamente. Você pode criar, as aventuras podem continuar sendo interessantes por conta das situações em que elas apresentam e não das jogadas de dado. Mas tem gente que prefere isso, que gosta de evoluir o personagem nas mecânicas do jogo. E com o passar do tempo, como essas jogadas foram ficando mais fáceis, isso acabou, entre aspas, desmotivando aquele jogador específico. De novo, isso vai de cada um, né? Cada grupo tem o seu jeito de jogar, tem as suas preferências, cada jogador às vezes tem um estilo de jogo diferente, mas de uma maneira geral, como eu falei, o Aventuras na Ereboriana, a galera curtiu, achou bastante interessante, um sistema legal, um sistema que apesar de simples, ele tem um certo nível ali de complexidade nessa questão de você ter que fazer as escolhas certas ali para ir conseguindo os bônus melhores para quem curte esse tipo de coisa. O cenário da Ereboriana, de uma maneira geral, para a galera que conhece, é um diferencial também, porque o pessoal já entra mais no clima do jogo e tudo mais, mas mesmo quem não tinha um conhecimento prévio sobre isso, gostou, né? Eu tentei fazer ali uma introdução, mostrar mais ou menos como é que funcionavam as coisas, dar uma visão geral, né, sobre o cenário e a galera curtiu. Muita gente quer jogar de novo, né? Gostou da experiência e tudo mais. Então, assim, de uma análise geral, é um sistema bem bacana, bem interessante, mas fica aqui a minha sugestão, né? E lembrando, é só uma opinião, de quem for jogar no modo tradicional, de repente fazer esses ajustezinhos, né, de pontos de vida, da questão das magias e tudo mais, para que o jogo se torne mais divertido do ponto de vista de desafio e superação de obstáculo. Mas como eu sempre digo, joga uma vez exatamente como o livro está te falando, para você ter a sua própria experiência, e a partir daí você vai fazendo os ajustes que você considerar importantes, as suas regras da casa e etc e tal, e construindo a maneira do seu grupo jogar Aventuras na Ereboriana, beleza? Bom, o que eu tinha para comentar era isso, espero que vocês tenham curtido. Quem quiser continuar essa discussão aqui, esse bate-papo, deixa aí a sua opinião nos comentários, vamos continuar trocando ideia, que isso com certeza vai enriquecer o nosso debate sobre o sistema, beleza? Eu vou ficando por aqui, não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho, e a gente se encontra na próxima resenha.